Pensa só na cena. O dilúvio acabou. O barulho das águas deu lugar ao silêncio. A terra, limpa. E uma única família sai para recomeçar tudo do zero. É aqui que a gente mergulha hoje, em Gênesis capítulo 9. Uma história que vai de uma promessa divina gigantesca a uma tragédia familiar que reverbera até hoje. E o ponto de partida é esse, a primeira ordem de Deus nesse mundo novinho em folha. Soa familiar? Pois é um eco daquele mesmo comando dado a Adão lá no comecinho. É como se a criação estivesse sendo reiniciada, sabe? Uma ordem que pulsa com esperança, com a promessa de futuro. Só que, com esse novo começo, também vieram novas regras. O mundo não era mais o mesmo, e o relacionamento entre as pessoas, os animais e o próprio Criador precisava ser redefinido. Não era só um recomeço, era um reset completo nas leis da vida na Terra. E olha só como essas novas diretrizes mudam tudo. Agora, o domínio sobre os animais é baseado no medo, bem diferente do Éden, né? A dieta também muda radicalmente. Tá liberado comer carne, mas com uma regra sagrada: nada de consumir o sangue, que é o símbolo da vida. E o mais importante de tudo, a vida humana é declarada sagrada. Quem tirar uma vida humana paga com a própria vida. A base da justiça está sendo estabelecida. E para não deixar nenhuma dúvida, o mandamento principal é repetido, com ainda mais força. A prioridade número 1 para essa família de sobreviventes era muito clara: crescer, se espalhar e preencher o silêncio de um planeta que estava vazio. E aqui, a história tem uma virada. O tom de lei e ordem fica mais suave e dá lugar a um dos momentos mais poéticos e cheios de esperança de todos. Agora, não é mais sobre regras, é sobre uma promessa. E olha, não é uma promessa só para Noé, não. É para todo ser vivo para sempre. A gente precisa entender o peso dessa palavra aliança. Não é um contrato qualquer. É um pacto solene, um acordo sagrado que não pode ser quebrado. O texto deixa claro, essa aliança envolve Deus, toda a humanidade que ainda viria e, o que é incrível, todas as criaturas vivas da Terra. E tá aí a essência da promessa, o coração da aliança. Nunca mais vai haver uma destruição global pelas águas. É uma declaração de segurança para o planeta, uma garantia de que, mesmo com as falhas humanas, o mundo não vai ser aniquilado desse jeito de novo. E essa promessa não ficou só nas palavras, não. Ela ganhou um sinal físico, uma verdadeira assinatura no céu. O arco-íris, que é um fenômeno de luz e água, se transforma para sempre num símbolo divino. Um lembrete vivo e silencioso da promessa feita naquele dia. O texto descreve quase um mecanismo celestial. Pensa comigo. Quando as nuvens de tempestade chegam, o arco-íris aparece contra a escuridão. E ao vê-lo, a aliança é lembrada, ativada. É um lembrete para a humanidade e simbolicamente para o próprio Deus, de que a promessa está de pé, para sempre. Então, a história dá um giro de 180 graus. A gente sai dessa escala gigantesca, cósmica, de uma promessa para toda a humanidade e cai de cabeça num drama familiar, íntimo e bem sombrio. Logo depois do maior ato de salvação, a gente vê a primeira grande falha da única família que sobrou. O texto mostra uma sequência trágica, passo a passo. Noé, o herói da arca, o cara justo, vira agricultor. Ele planta uma vinha, o fruto da nova terra, mas acaba se entregando ao vinho a ponto de perder totalmente o controle. A embriaguez o deixa completamente vulnerável, nu, dentro da própria tenda. E a reação dos filhos não podia ser mais contrastante. De um lado, Cão vê o pai vulnerável e, em vez de proteger a honra dele, sai para espalhar a notícia. Do outro lado, Sem e Jafé mostram um respeito profundo. Eles pegam uma capa e, andando de costas para não ver a vergonha do pai, vão até ele e o cobram. Um ato de desonra contra um ato de respeito e cuidado. E quando Noé finalmente acorda daquela névoa do vinho, ele sabe. O texto não explica como, mas ele percebe na hora o que aconteceu, o desrespeito. E isso prepara o terreno para uma reação que ia ecoar por muitas e muitas gerações. E as consequências são pesadíssimas. É muito interessante que Noé não amaldiçoa Cão diretamente, mas sim o filho dele, Canaã, condenando-o a ser servo. Por outro lado, Sem recebe uma bênção espiritual que o conecta a Deus, e Jafé é abençoado com expansão, com crescimento. Isso aqui não é só um pai bravo falando, não. São palavras apresentadas como profecias que iriam definir o destino de nações inteiras. E assim, a história pessoal de Noé chega ao fim.
Depois de viver mais 350 anos após o dilúvio, a vida dele chega ao total impressionante de 950 anos. O homem que sobreviveu ao fim de um mundo e deu início ao outro morre, é o fim de uma era. E isso tudo nos deixa com uma pergunta muito forte, né? Como é que pode, num único capítulo, caber a promessa linda do arco-íris, um símbolo de esperança para toda a vida, e logo em seguida, a história sombria de vergonha e maldição dentro da única família da Terra? Essa tensão entre a graça de Deus e a falha humana é o que prepara o palco para tudo que vem depois, definindo as linhagens que vão se espalhar pelo mundo. E é exatamente nesse mapa que a gente vai mergulhar na nossa próxima análise, desvendando a tabela